Eu converso com a doutora Vanessa Soares sobre diabetes gestacional. Vanessa, quais são os exames pré-natais? Eu diria que nós podemos dizer que o ideal é que se comece na pré-concepção. Tá. Então, o ideal é que a paciente, todas, independentes de diabetes ou não, 2 a 3 meses antes, elas usem o ácido fólico para diminuir o risco das malformações do sistema nervoso central, né? E também utilizem agora, num nível de evidência maior, os derivados do ômega 3, que também estariam relacionados com um melhor perfil de inteligência dos recém-nascidos. Essas pacientes têm que estar com a sua glicemia em equilíbrio e a HB glicada também é um outro tipo de exame de sangue que ele meio que vai nortear a gente em relação às malformações. Hemoglobina glicosilada? Isso mesmo, a glicosilada. Isso, é um outro exame que também é feito no pré-concepção e que quanto mais em equilíbrio ela tiver, menor o risco das malformações. Olha! Porque a paciente com diabetes gestacional, se ela não está euglicêmica, ela aumenta o risco das malformações, principalmente de tubo neural, que é do sistema nervoso central, regressão caudal, cardiopatias. Quer dizer que esse é o maior risco. Se a pessoa tiver diabetes, a criança nasce com problemas? Sim, se a paciente ela não tem um nível glicêmico ideal, seja no pré-concepção ou durante a gestação, ela vai predispor ao risco das malformações, né, que são essas que foram ditas. Além disso, uma descompensação a nível de macrosomia, que é o peso desse nenê, a quantidade de líquido aumentada, porque aumenta a diurese, e também a síndrome do desconforto respiratório, porque essa insulina muito alta, ela retarda o amadurecimento dessa maturidade pulmonar. Então, são aqueles nenês grandes, com peso muito bom, mas que têm a síndrome do desconforto respiratório na UTI neonatal. Mas me responde uma coisa, um bebê que nasce acima de 4 quilos, ele é um bebê que tem problema neurológico? Não, ele não necessariamente tem problema neurológico. Se a mãe compensou durante a gestação, teve um índice glicêmico adequado e ela se manteve com um ultrassom sem má formação, ele nasce sem alterações neurológicas. Não é essa a questão. Isso é se ele tiver, o nenê tiver alterações de má formação. Tá? Então, existem algumas malformações que cursam mais com a mãe diabética, que são essas que nós comentamos, principalmente relacionada com cardiopatias e síndrome da regressão caudal, que é uma alteração do final da coluna, que também pode estar relacionado com o diabetes. Né? Agora, e a equipe multidisciplinar no pré-natal? É de suma importância, porque a paciente sozinha, ela às vezes não vai conseguir fazer todo um perfil nutricional, de dieta, atividade física, que a gente, isso ajuda muito, porque diminui a resistência periférica à insulina. Então, é muito importante que ela tenha essa equipe. Fora o endocrinologista, que se ela já é uma diabética ela já vai ter o seu endócrino. A partir do momento, se ela está usando o hipoglicemiante, a partir do momento que ela engravida, o nível de evidência seria um nível de evidência B, que ela parasse com o hipoglicemiante e fizesse o acompanhamento com dieta e atividade física e, se houver necessidade, então, introduzir a insulina. A atividade física, muitas vezes, só ela... com alimentação já regula a glicose. Porque ela diminui a resistência periférica. Essa resistência periférica é como se a glicemia está alta, ela até tem insulina, mas essa insulina tem uma dificuldade nos receptores de agir. Então, a atividade física é de suma importância, junto com a dieta. Isso é muito importante. Quais são os medicamentos que podem ser utilizados, no caso, e o risco e benefício para o feto e para a mãe? Então, primeiro, sempre a dieta e a atividade física. Se com essas duas propostas a paciente não consegue entrar num equilíbrio glicêmico, aí então a gente tem que introduzir em nível de evidência A, que é o ideal, a insulina. A gente procura não utilizar os hipoglicemiantes na gestação. Apesar de que já vários trabalhos têm mostrado que não tem risco de malformação, né? E até diminuiria a questão da pré-eclâmpsia, que pode acontecer em associação com a paciente com o diabetes gestacional. Mas, de qualquer maneira, a gente
tende a utilizar a insulina. Né? Porque a pré-eclâmpsia, eu acho que é uma outra coisa importante de falar. Eu tive, e eu acho que isso é uma coisa que, assim... Um risco muito grande. Que é muito grande, a associação das patologias, né? Então, a pré-eclâmpsia, ela vai aumentar ainda mais o risco da prematuridade desses bebês. Então, às vezes, hoje em dia, a gente já sabe que a gente deve dar o corticoide para paciente com diabetes gestacional. É lógico que essa paciente, ela às vezes tem que ser internada para que se tenha um equilíbrio melhor da dieta e da própria utilização da insulina, se houver necessidade, porque existe uma descompensação. Mas entre risco e benefício, é muito importante a utilização do corticoide, porque vai se evitar a prematuridade, ou vai se evitar, sim, o desconforto respiratório, as hipóxias, né? Então, tudo isso... Explica o que é isso, hipóxia, então, a hipóxia é pré-eclâmpsia. falta de oxigenação, que pode ter. A pré-eclâmpsia é quando a gente tem um aumento dos níveis pressóricos relacionados com o aumento da proteinúria, o inchaço da paciente, o aumento da pressão, alteração do hábito urinário, ela tem uma diminuição da diurese dela, da urina dela. Então, tudo isso vai agravando esse processo, tanto do ponto de vista materno, quanto do ponto de vista do bebê. Né? Então, para a mãe, a gente pode acabar tendo, às vezes, um quadro de eclâmpsia, que é aquela crise convulsiva que acaba, às vezes, podendo levar até o óbito materno, com repercussões para o nenê, do ponto de vista neurológico. Às vezes, você tem que tirar o bebê rapidamente. Sim. Então, por isso que é importante, na avaliação durante o pré-natal, os ultrassons de rotina, ultrassom morfológico, depois as consultas da diabética gestacional, ela tem que ser até 24 semanas mensais, entre 24 e 32 quinzenais, e depois, às vezes, toda semana, porque tem que se avaliar a mortalidade fetal, tem que ser feito uma cardiotoco, às vezes, associado com o perfil biofísico fetal. Então, assim, é uma gestação que precisa de um acompanhamento diferenciado para que não ocorram essas alterações que nós comentamos, né? Então, os tocotraumatismos, esses bebês, o que seria isso? Que é toco? Esses bebês macrossômicos acima de 4 quilos, às vezes tem muita distócia de ombro, então seja num parto normal, seja num parto cesárea, eles podem ter alterações, às vezes, na retirada, com fraturas e com hipóxia, que é a dificuldade de retirada, falta de oxigenação. Então, tudo isso são alterações que a gente tem que ficar observando para que elas não ocorram. Já voltamos a falar. Confira agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome do pânico e também depressões. Quando a gente fala depressão, nas nossas programações, quem já me acompanha sabe que eu passei por uma situação dessa durante anos, onde eu tive uma depressão que na verdade foi um pânico de largar a cara no meio da avenida, de passar mal no shopping center, sair correndo do restaurante, sentindo sintomas inexplicáveis, como se fosse de repente gerar uma morte súbita, e não acontecia nada, nem desmaiava, mas o desespero cada vez aumentava, ao ponto de chegar um dia de ter o medo do medo. Era uma coisa inacreditável, sem motivos, que nem aquela música lá que você apareceu do nada e mexeu demais comigo. Através de várias buscas na área da saúde, eu acabei conhecendo a terapia ortomolecular, que acabou me tratando de uma forma onde em pouquíssimo tempo eu estava livre, inclusive, de substâncias que eu utilizava e diziam que ia ser pela vida inteira, e acabei dedicando minha vida, mudando inclusive de uma multinacional do direito, mas estudando na área da saúde, fazendo cursos não só no Brasil, mas na China, na França, na Bélgica, e principalmente no Brasil e na França, através da terapia ortomolecular, onde nós aprimoramos técnicas nesses últimos 20 anos, dentro de estudos que vem acontecendo no mundo inteiro, que vem trazendo um benefício muito grande para as pessoas que passam por essas situações, conscientes ou não. Porque às vezes eu sei porque eu estou vivendo determinada situação que está me jogando para baixo. Mas às vezes eu não sei. Sabendo ou não sabendo, eu falo que isso é que nem um vírus de computador. Ele entra pela nossa memória, está lá no nosso aparelho, que é o nosso metabolismo, e às vezes, muitas vezes, do nada, ele gera um sintoma numa hora inapropriada, como se de repente no meio de uma festa, no meio de um shopping center, dentro de um restaurante. Aí você fala, mas por que eu tive isso? E na nossa avaliação hoje, na terapia ortomolecular, nós tenho certeza que nós vamos te contar o porquê nós vamos te tratar. Ela é diferente, eu não vou te perguntar, eu vou te contar através de uma avaliação que será feita antecipadamente,
E isso vai me mostrar uma estrutura de elementos que vai mostrar exatamente quem você é, na sua personalidade, que tipo de emoção que está te jogando para baixo, se é angústia, se é tristeza, melancolia, medos ou insegurança, e fisicamente onde pode estar te acarretando algum sintoma desagradável. Então, quem quiser mais, entre no nosso site, que é o www.santiniortomolecular.com.br, e eu aguardo vocês, tá bom? Um grande abraço e fique com Deus acima de tudo. O Espaço SICOM, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083.